E aí, pessoal, olha só, quem foi também desesperado lá no pânico dessa vez foi o Nicolas Ferreira, pessoal. Isso porque o Emílio jogou na cara dele ali que Jair Bolsonaro fez merda. Que Jair Bolsonaro fez merda quando falou ali das urnas eletrônicas, quando tentou ali atacar as cortes superiores. E olha só o malabarismo que o Nicolas tenta fazer para defender Jair Bolsonaro, olha só. Vamos lá, urna. Urna, o próprio, porra, votou no Congresso. Foi votado lá. Sim. Foi votado, tinha o jogo. Qual vai ser o jogo? Vai ser assim. Beleza, beleza. Só que aí fica cavando. Não, mas a grande questão é que foi votado lá, só que o tribunal foi feito e indicado por amigos. Mas foi votado. Entendi. As urnas eletrônicas foi votado lá no Congresso se seria voto impresso ou voto digital. Foi decidido por voto digital. Aí o Emílio questiona ali. O Bolsonaro ficou mesmo após a decisão do Congresso decidindo, atacando as urnas eletrônicas e o voto. Aí ele questiona Nicolas, mas e aí? Isso não é fazer merda? E o Nicolas tenta defender o Bolsonaro. Votado, foi votado. Eu sei. É a regra. Pois é, mas aí Você entendeu? Esta regra e essa democracia, inclusive, né, o próprio Lula agora disse que acredita uma democracia relativa, né? É. Uma democracia relativa. É a democracia trans. Ela se sente democrática, mas na verdade é tirana. Engraçado, né, pessoal? A democracia só funcionaria se o Bolsonaro tivesse ganhado as eleições. Como ele perdeu, como ele levou um sacode, levou para o presidente Lula aí, o Nicolas passa essa vergonha aí. Indo no pânico, sendo questionado por o Emílio, que defendeu Jair Bolsonaro ao longo de toda a campanha presidencial, ficou defendendo sempre Bolsonaro, até hoje fica defendendo Bolsonaro, e questionou o Nicolas sobre um ponto ali que é concordância do Brasil inteiro, que é a questão das urnas eletrônicas, que Bolsonaro mesmo assim seguiu atacando urnas, seguiu atacando o TSE, e isso futuramente gerou ali a inegibilidade dele. Aí o Nicolas vem dizer que o problema é o resto, não é Jair Bolsonaro, é todo o resto, olha só. E a gente percebe cada dia mais de que não passa de um grande teatro, Emílio. Infelizmente, eu digo isso até mesmo ali dentro da Câmara, você tem 5, 6 pessoas que reúnem, decidem e depois só passam. E os representantes não estão sendo de fato representantes. As pessoas votaram lá na urna e o poder agora é todo seu. O voto, ele não faz uma transferência de poder, o poder continua emanando do povo. Você dá o direito dele representar. Representar não significa retirar a minha representação para poder passar isso para você numa procuração. É um malabarismo na cabeça que ele faz ali para defender Bolsonaro, para dizer que todo mundo é errado e Bolsonaro tá certo, que, pessoal, é ridículo de se ver. Esse cara não tem vergonha na cara, né? Não tem... Cadê a testosterona que ele disse lá no discurso dele em Copacabana? Ela some quando ele tem que defender Jair Bolsonaro aí. Ele se humilha, ele desce lá embaixo para tentar dar algum tipo de credibilidade às ações do ex-mandatário do Planalto. É uma cena ridícula, é uma cena vergonhosa, né, pessoal? É por isso aí que ele acaba passando muita vergonha. E olha só, pessoal, outra coisa aconteceu na Câmara dos Deputados. O ministro do Trabalho, o Marinho, ele enquadrou ali parlamentares bolsonaristas que estavam atacando e falou sobre a prisão de Jair Bolsonaro. Porque esse bolsonarista aí de óculos, esse cara que fica tentando lacrar, ele ficou falando, atacando o presidente Lula e falando de que Lula era condenado e coisas do tipo. Só que aí o ministro Marinho disse o quê? Eu quero ver se o Bolsonaro vai conseguir provar como o Lula que era inocente e não ser preso. Olha só, e depois esse deputado surtou. Ele já começa surtando, né? Olha aqui. Vou chamar de espécie, e alguns... Respeite a minha fala. Eu ouvi vocês falando. Se tiver algum comunista aí, fique calado, ouça. Isso é democracia. Deixa de ser canalha comunista. O senhor também respeita a minha fala. Eu ouvi o senhor falar, só respeita a minha fala. Respeita a minha fala. Deputado, vamos manter respeita a minha fala. Esses bolsonaristas são demais, né? Fique quieto, ministro. Deputado, o senhor não está no gabinete do senhor, deputado, não. Vamos garantir a ordem, deputado, por favor. Vamos garantir a ordem. Por que ele está falando, então? É comunista, né? É comunista. Não respeita ninguém. Agora olha a resposta do ministro que falou sobre a prisão de Jair Bolsonaro e jogou na cara do parlamentar que surtou. Olha só, ministro Marinho. O governo dele deu atenção para esse projeto? Aí. Ele pautou esse projeto para discutir aqui na casa? Percebe? É fácil agora vir jogar pedra e falar mal do Lula, e chamar o Lula de ex-condenado, provou a sua inocência, e por isso ele é presidente da República. Verdade. Eu não sei se o ex-presidente dele vai conseguir provar toda a sua inocência para não vir a ser preso e condenado. Eu não tenho certeza se vai acontecer. Então eu queria registrar isso também para os anais da casa,
porque é importante no debate político. As narrativas são importantes, mas as narrativas desse projeto, é importante a gente construir a narrativa daqui para frente. Tá aí, fala do ministro Luiz Marinho, que questionou, não sabe se Bolsonaro vai conseguir se defender, se Bolsonaro vai conseguir provar a sua inocência como o presidente Lula conseguiu, pessoal. Eu tenho convicção que não vai conseguir, né? Eu tenho plena certeza, na minha opinião, que não vai conseguir. Olha o que aconteceu aqui, pessoal. No UOL, o Thales Faria perdeu a paciência e descascou ali. Ele falou tudo sobre os crimes de Jair Bolsonaro e sobre a prisão do ex-mandatário do Planalto. Após Bolsonaro questionar e dizer qual crime eu cometi, o que eu fiz, por que eu estou sendo perseguido. Olha só o que disse o Thales Faria ao vivo no UOL. Ele joga assim e eles têm como se... que crime que vocês estão vendo aqui, né? Vê algum crime? São tantos ali, tem uma lista, né? Tem uma lista. A principal delas é o golpe. Uma tentativa de golpe. O golpe. A tentativa de golpe é um crime, é isso que... É um crime terrível. E ele ainda tenta dizer que tentativa de golpe não é crime. Quer dizer, só pode ser julgado depois que der o golpe. Se depois que der o golpe, não há julgamento. Então, tentativa de golpe é crime. Esse é o grande crime do Bolsonaro. Agora, o que existe hoje, não só em torno do Bolsonaro, é a certeza da prisão. Tanto o Bolsonaro tem certeza da prisão, como os aliados mais próximos dele, PL inteiro, todos os aliados, isso já é. E no meio militar também, todo mundo acha que o Bolsonaro vai estar preso. Agora, você imagina o seguinte, ele está inelegível agora até 2030, mas se for condenado, vai ser inelegível por mais 30 anos. Como é que ele pensa sobre isso? Vem cá, todos os meus... durante esse tempo de inelegibilidade, vai aparecer alguém para ocupar o espaço. Política é isso, ocupar o espaço vazio. Você já tem ou o Tarcísio de Freitas, que é do grupo dele, ou até o governador aqui de Goiás, cujo nome é Ronaldo Caiado, que é outro que está crescendo muito entre os conservadores do país. Então, o espaço dele vai ser ocupado. E isso deixa ele desesperado, porque o raciocínio dele é que fosse... Ele está em pânico mesmo. Ele deixasse a herança dele para os filhos. E não vai ter espaço para os filhos. Por quê? Porque o filho não vai poder ser governador de São Paulo se o Tarcísio estiver como governador. Não vai poder ser... Então, já era. O prefeito ele não vai conseguir fazer agora. Então, já era. E não volta mais para o poder. Então, o pior não é a prisão. O pior é o desespero de não ter futuro mais como chefe político, como comandante político. Como líder. Como líder.